Bom, comecemos pela palavra desejo. Quando pensamos em Cristo, a palavra desejo soa meio estranha. Mas ouçam o que o Evangelho de Lucas nos relata durante a última ceia. Na noite mais tensa de sua vida, sabendo que a sua paixão e morte estavam batendo à porta, Jesus se vira para os seus discípulos e diz uma das frases mais íntimas de todo o Evangelho. Eu desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. A expressão no grego é potentíssima, é um superlativo. Seria como dizer com um desejo imenso ou eu desejei. Mas não é uma vontade qualquer, é um anseio profundo da alma. E qual é este anseio? No momento mais escuro, o seu maior desejo é simplesmente estar junto, partilhar uma refeição, criar uma última memória de comunhão com os seus melhores amigos. Mesmo sabendo que um deles iria traí-lo, que outro iria negá-lo e que quase todos iriam fugir. Isso nos mostra um Jesus que não flutua acima das necessidades humanas. Ele sente a necessidade de proximidade, de afeto, de comunhão, especialmente diante da perspectiva do fim. É a humanidade em sua forma mais pura e comovente. E falando em afeto, há uma outra cena, contada apenas por São Marcos, que é de uma delicadeza desconcertante. Chega um homem, conhecido como o Jovem Rico. Ele é o genro que talvez toda sogra sonha. Respeita a lei desde criança, é sincero, busca a vida eterna, é um cara nota 10. Ele faz a pergunta certa para Jesus. E antes de dar a resposta desafiadora que todos nós conhecemos, vende tudo o que você tem, o evangelista anota um detalhe impressionante. Jesus, fixando o olhar nele, o amou. Jesus o amou. O verbo aqui é agapao, o verbo do grande amor, o amor de Deus. Não é compaixão, não é pena, é um sentimento de afeto genuíno, espontâneo, que nasce ao ver a sinceridade e o anseio daquele homem. Jesus olha para ele, vê o seu coração, e o seu próprio coração se enche de amor por aquele jovem. E o mais trágico é que esse amor não funciona. O jovem, ouvindo a resposta radical de Jesus, vai embora triste. E o amor de Jesus não o impede de ir. É um amor que respeita a liberdade, mesmo quando a decisão do outro o leve à tristeza. É uma lição incrível. O amor verdadeiro não é posse do outro, não é uma manipulação. Às vezes, o amor verdadeiro significa simplesmente amar e deixar ir. E agora, vamos mudar um pouco o tom. Da ternura do afeto, vamos para o calor incandescente da raiva. Sim, porque Jesus sentiu raiva. E não foi pouca. Imaginem a cena. É sábado, dia sagrado do descanso para os judeus. Jesus está na sinagoga, no meio de todos. Um homem com a mão atrofiada. E nos cantos, os fiscais da religião, os fariseus, só observando. Eles não veem um homem que sofre. Eles veem uma armadilha. Será que Jesus vai curá-lo no sábado? Vai violar a lei? E Jesus, percebendo a hipocrisia deles, em vez de se esquivar, joga o holofote sobre o problema. Ele coloca o homem no centro e faz uma pergunta mortal. No sábado, o que é permitido fazer? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Silêncio. Um silêncio culpado. E então, Marcos nos dá um close-up no rosto de Cristo. E o que ele vê? Duas emoções explodindo ao mesmo tempo. Primeiro, olhando-os ao redor com ira. Orgê, a palavra grega para cólera, uma raiva profunda. E por que essa raiva? Porque ele vê a perversão da religião. Ele vê homens que usam o nome de Deus para justificar a sua crueldade, a sua indiferença.
Ele vê a lei que foi dada para proteger a vida sendo usada como uma arma para aprisioná-la. É a raiva santa contra a desumanidade disfarçada de piedade. Mas não é só isso. Imediatamente depois, Marcos acrescenta: entristecido pela dureza do coração deles, junto com a raiva, vem a tristeza. Ele não odeia aquelas pessoas, ele sente uma dor profunda por elas, pela sua cegueira e por sua incapacidade de amar. É a raiva que condena o pecado, mas a tristeza que chora pelo pecador. E o que ele faz depois dessa explosão emocional? Ele cura o homem. A sua raiva não é uma energia que destrói. Como a compaixão é um combustível que o impulsiona a restaurar a justiça e a vida. E é uma lição para todos nós. Existe uma coisa chamada indignação, e a indignação é necessária, mas ela só é justa quando caminha de mãos dadas com a tristeza pelo erro do outro e com o desejo de restaurar o bem. E agora, a emoção final. Talvez a mais difícil, a mais obscura. E a cena é o Getsêmani, a noite antes da crucifixão. Cristo leva consigo Pedro, Tiago e João, e o Evangelho de Marcos, na sua crueza habitual, nos diz que Jesus começou a sentir pavor e angústia. As palavras gregas aqui são de arrepiar. Não é medo, é um terror que te deixa em estado de choque. É uma angústia que sufoca, um desamparo total. É o pavor de um ser humano lúcido diante de uma morte torturante e iminente. E Cristo mesmo diz: a minha alma está numa tristeza mortal. Uma tristeza que tem o peso da morte. Ele cai no chão, ele reza, e a sua oração não é a de um super-herói, é o grito de um filho aterrorizado. Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. É a sua vontade humana, o seu instinto de sobrevivência, gritando para viver. Ele não quer morrer. Ele não tem nenhum desejo masoquista pelo martírio. Na verdade, ele tem um apego profundo à vida e um pavor real da morte. E aqui podemos ver uma diferença abissal entre Jesus e o herói clássico, como Sócrates. Sócrates bebe o veneno com calma, discursando sobre a imortalidade. Ele morre como um mestre, sereno no controle. Jesus morre como um de nós, aterrorizado, suando sangue, implorando por uma saída. Mas então, no meio deste abismo de pavor, acontece o ato de fé mais radical de toda a sua vida. Depois de gritar o seu desejo de viver, ele acrescenta: contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Isso é de uma força inacreditável. Cristo não diz que parou de ter medo. Ele não diz que entendeu o plano. Ele diz, mesmo no meio do terror, mesmo sem entender nada, que ele confia na vontade do Pai, mesmo sentindo medo. A fé não elimina o medo, a fé o atravessa. O verdadeiro heroísmo não é a ausência de medo, mas é a capacidade de ser fiel apesar do medo. E por fim, há o choro. Ao ver Jerusalém, a cidade que Cristo amava, e ao prever o destino trágico que a esperava por causa do seu fechamento, Jesus chora abertamente. E não é um choro silencioso, é um lamento, é o choro do profeta, o choro de um amor não correspondido. É a tristeza de Deus pela nossa incapacidade de escolher a vida. Então, quem era Jesus? Um homem que desejava ardentemente a companhia dos seus amigos, que se apaixonava pela sinceridade de um estranho, que queimava de raiva contra a hipocrisia, que se entristecia pela dureza dos corações, que sentiu o terror paralisante da morte e chorou pela cidade que amava. Se isso não é uma humanidade plena, complexa, vibrante e por vezes dolorosamente real, eu simplesmente não sei o que é.
para os que dizem que Cristo não foi homem. A imagem que emerge não é a de um Deus disfarçado de homem, é a de um homem em quem a vida de Deus pulsava com todas as suas cores, da alegria mais pura ao medo mais escuro. Bom, e agora que exploramos as emoções de Cristo, em primeira pessoa, estamos prontos para a próxima fase da nossa investigação. No próximo vídeo, vamos entrar em seu teatro particular, as suas parábolas. Vamos ver como ele usa os personagens, pais, reis, pastores, juízes, para encenar essas mesmas emoções e, através delas, nos revelar o rosto surpreendente de Deus. A história está longe de acabar. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. O conhecimento só tem valor quando ilumina o caminho de alguém outro, de alguém mais que você possa mandar esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.